Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Lady Bird, É Hora de Voar, de 2017. Olha, de todos os trabalhos indicados pela Academia na categoria principal, a de melhor filme, é possível a gente afirmar que esse trabalho que a gente vai analisar agora é certamente o que mais se beneficiou do buzz que veio junto com as denúncias de assédio sexual contra as mulheres dentro da indústria norte-americana de cinema. E isso se dá muito em função do nome Greta Gerwig, que é a diretora e roteirista do filme Lady Bird, É Hora de Voar. E por isso é natural que a gente fale um pouquinho dela na hora de analisar também essa obra. Para quem não sabe, a Greta Gerwig é uma jovem ainda cineasta norte-americana com apenas 34 anos de idade, que já tem uma carreira relativamente extensa como atriz. É isso mesmo. Antes de ser diretora, antes de se especializar como roteirista, ela também atuou em diversos filmes, que vão desde comédias bobinhas, como por exemplo Arthur, o Milionário Irresistível, de 2011, ou então Sexo Sem Compromisso, também do mesmo ano, 2011, até trabalhos mais maduros, onde ela pôde mostrar um pouco mais das suas potencialidades, como por exemplo Frances Ha, de 2012, papel pelo qual inclusive ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz de comédia musical. Ou seja, por ser também uma atriz, ela conhece o outro lado, conhece o ofício da atuação. E também por esse motivo, se você acompanhou aí a premiação do Screen Actors Guild, você sentiu aí todo o carinho que a plateia teve com ela durante a cerimônia. Agora, na cadeira de direção, ela tem, antes de Lady Bird, um único trabalho: o longa-metragem Nights and Weekends, de 2008, que é um filme menorzinho, independente, não conhecido aqui no Brasil, até porque ele nunca foi lançado comercialmente, e que fala sobre um relacionamento à distância e todas as arguras que esse casal precisa passar para manter esse relacionamento. É bom a gente ver inclusive que ela também é a atriz protagonista dessa história, fazendo então esse trabalho triplo de direção, roteiro e também atuação na película. Lady Bird, portanto, é na verdade o seu segundo trabalho como diretora de longas-metragens para os cinemas e o mais conhecido até agora. E o interessante é a gente notar que muito da história que é contada nas telas fala também sobre ela. É quase como um trecho de um diário que ela coloca para o espectador, já que ela também é nascida na região de Sacramento, Califórnia, cidade essa que é muito explorada pela protagonista. Dessa vez, no entanto, ela não atua como atriz, e sim apenas como diretora e roteirista. O filme em si, basicamente, é uma história de como é ser adolescente no início do século. O filme se passa aí no ano de 2002, portanto um aninho só depois dos ataques terroristas às Torres Gêmeas do World Trade Center, e ao longo de toda a projeção a gente entra em contato com essa personagem que se auto-intitula Lady Bird. My name is Lady Bird. Well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me because Lady your name Bird is like you Christine. said you would. You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Junto com ela, uma menina de 17 anos de idade apenas, a gente acompanha todos os dramas dessa fase da vida, da adolescência. Então fica muito claro para todo espectador a tentativa de ser aceita no grupo, as tentativas de ser cool, né, descolada, ser aceita pelas outras meninas do grupo, as descobertas dos relacionamentos e também da sexualidade, e inclusive as frustrações que isso traz a reboque, a já conhecida característica de rebeldia dessa fase, e principalmente a negação a tudo aquilo que vem de gerações mais velhas, incluindo aí os seus pais, mas sobretudo a sua mãe. Why didn't you just say pick up your feet? I didn't know if you were You were tired. being passive aggressive. No, I You are wasn't. so infuriating. Please stop yelling. I'm not yelling. Esse papel da mãe é interpretado pela atriz Laurie Metcalf, que no início da temporada de prêmios despontava aí como uma das possíveis vencedoras na categoria de melhor atriz coadjuvante, e agora, às vésperas da cerimônia, perdeu muita força e não deve levar. De qualquer forma, grande parte do combustível para a linha narrativa dessa história se dá justamente no embate entre essa jovem adolescente e a sua mãe. Ou seja, é uma história de duas mulheres, de gerações diferentes, tentando sobreviver nesse mundo maluco. E a rebeldia da adolescência só deixa as coisas ainda mais explosivas, portanto não são poucas as situações onde a gente vê um embate direto entre a jovem e a sua mãe.
E inclusive esses diálogos são muito bem colocados pelo roteiro. Go to your room. I'm not fine. I didn't raise you like this. I don't have to go anywhere. I'm not going to a fucking university that's famous for its fucking agricultural school. E é em função justamente de toda essa temática que grande parte dos millennials, ou seja, aqueles jovens que nasceram aí desde o início da década de 80 até o finalzinho dessa mesma década, iniciozinho aí da década de 1990, vão se conectar e se identificar bastante com todos os dramas apresentados. Porque são dramas que essas pessoas, nascidas mais ou menos nessa geração, viveram em suas próprias adolescências. Ainda que o filme se passe nos Estados Unidos, grande parte da realidade pode ser expandida para os jovens do mundo inteiro. E eu diria inclusive que isso é ainda mais representativo para as mulheres. Então tem vários diálogos ali ao longo do filme que se encaixam perfeitamente no universo feminino e que são pouco vistos aí no cinema norte-americano mais comum. E esse inclusive é um dos trunfos do filme, ou seja, não ficar centrado nos personagens masculinos. Se a gente for notar, a grande maioria dos pontos de virada e das ações principais do roteiro se passa em cima das personagens femininas. Existem personagens masculinos, sim, mas eles são menos importantes para os pontos centrais desse roteiro. Can you not tell anyone, please? I'm so sorry about everything. I'm so ashamed of all of it. O pai mesmo de Lady Bird tem poucas participações ao longo da história. O primeiro namorado dela também. Ele aparece e depois vai embora. E até mesmo a presença de Timothée Chalamet, exatamente aquele mesmo de Me Chame Pelo Seu Nome, não é tão relevante quanto outras personagens femininas além da mãe da jovem, como por exemplo a amiga rica que ela tenta conquistar ao longo da história, ou então a amiga gordinha. E até mesmo os papéis de menor relevância da história são mais centrados nas personagens femininas. Então as meninas estudam em um colégio católico de freiras, e todas as principais personagens conexas acabam sendo em sua maioria mulheres. I'm just saying that if you took up-close pictures of my vagina while I was on my period, it would be disturbing, but it doesn't make it wrong. Excuse me? Agora, um outro ponto interessante desse roteiro e que não está ligada à temática feminina é o fato dessa nossa protagonista não ter nascido em berço de ouro. Além disso, ela não é a menina que mais se encaixa esteticamente nos padrões de beleza, não é aquela menina desejada por todos os outros meninos, e muito menos é a aluna mais popular do colégio. Ou seja, existe aí uma questão de autoestima e de aceitação muito interessantes e que todo jovem passa, né? A adolescência é realmente esse momento da vida onde muitos de nós nos perguntamos quem somos, para onde vamos, quais são as escolhas que devemos fazer, como fazer para ser mais aceito, como fazer para ter uma autoestima mais elevada, e todas essas questões estão presentes nesse filme, que parece um filme, entre aspas, da vida real. Uma espécie de retrato da vida como ela é, com todas as suas frustrações, com os seus erros e as suas dúvidas, que vão e vêm a todo momento. São diversas as situações que a gente vê ao longo da narrativa de pessoas como nós, que passam também por todas essas questões e por isso acabam se conectando com o público de uma forma muito eficiente. When do you think is a normal time to have sex? You're having sex? No. College is good. I think college and use protection like we talked about. Okay. E finalmente, depois que a gente acompanha toda essa evolução, todas essas etapas, a gente acaba percebendo ao final da história o quanto somos resultado de nossas próprias influências. Ou seja, todos aqueles elementos que contribuem para a construção de nós enquanto seres humanos são indissociáveis da nossa história. O lugar onde a gente nasceu, as nossas influências da família, as condições de vida que a gente teve, as amizades que estão à nossa volta, os acertos e erros da vida, as frustrações e também o sucesso faz parte da nossa constituição humana e está presente nesse filme. One pack of Camel Lights, please. And a scratcher. And a Playgirl. ID? That would be 1087. Oh, it's my birthday today. I'm 18, which is why all of these things, I can buy them. Okay, happy birthday. A protagonista que leva todas essas histórias à tela é a atriz Saoirse Ronan. E a pronúncia é assim mesmo, viu? Eu demorei até aprender porque ela é um pouco diferente. Tem até alguns vídeos aí pelo YouTube que brincam com o fato de muita gente não saber falar o nome dela.
mas é Saoirse Ronan. Mas a atriz está muito bem, transparece toda essa inquietude juvenil, todas essas questões que estão em volta aí da adolescência. Eu gosto muito do trabalho dela, lembrando que essa já é a terceira indicação da carreira dela. A primeira, em 2007, como atriz coadjuvante do filme Desejo e Reparação, e depois, em 2015, aí sim já como protagonista do filme Brooklyn, que inclusive também concorreu na categoria de melhor filme. No geral, no entanto, eu posso afirmar aqui que esse é um filme extremamente bem intencionado, com uma realização leve, que trata aí de temas que estão presentes na vida de todos nós, mas que, a bem da verdade, também não traz nada de excepcional, né? Em alguns momentos a gente fica aí com a sensação desse ser mais um diário filmado que necessariamente um filme. Ou seja, ele tem os seus méritos, acaba conquistando o espectador aí pela sua simplicidade em muitas frentes. O roteiro é bem desenhado, você acaba se conectando aí em vários momentos com essa personagem protagonista. O trabalho como um todo está muito bem feito, não tem nenhum elemento que salte aos nossos olhos, e no final das contas aí acaba sendo uma obra bastante redonda de uma cineasta que ainda tem muito o que mostrar. Provavelmente não fossem todos esses escândalos que surgiram aí em Hollywood desde o final do ano passado, esse filme não conseguiria o tamanho que conseguiu nessa temporada de prêmios. E vejam bem, não me entendam mal, eu não estou falando com isso que o filme só entrou na lista de indicados por todas as questões que cercam a indústria cinematográfica dos Estados Unidos desde o final do ano passado. O que eu quero dizer é que todas as questões que estão sendo discutidas desde então certamente fortaleceram as chances dele ser escolhido como o melhor em diversas listas e, é claro, também potencializaram toda a corrida do Oscar. Vale lembrar que Greta Gerwig se tornou a 5ª mulher diretora indicada na categoria de melhor direção em toda a história de 90 anos da academia. O que me deixa mais animado de tudo isso é que eu tenho certeza que ela voltará em outras oportunidades com trabalhos mais maduros, mais bem desenvolvidos e certamente ainda vai trazer muita coisa boa para as audiências do mundo inteiro. I thought you didn't even care what I think. I still want you to think I look good. Okay, I'm sorry. I was telling you the truth. You want me to lie? E você aí, o que achou? Assim como eu, também esperava um pouquinho mais desse trabalho? Deixa aqui embaixo a sua opinião, a sua dúvida, a sua crítica, o seu comentário, o que você quiser. Também dê like nesse vídeo, compartilhe e, é claro, se inscreva no canal. A gente já está chegando no fim aí das análises dos filmes indicados esse ano pela Academia e só falta o trabalho de Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Eu espero você!